E se o homem mais perigoso da cidade estivesse sendo assassinado lentamente na própria cama, e a única pessoa que percebesse fosse a mulher que esvaziava o seu lixo? Dominique Costello governava o submundo com mão de ferro, mas uma doença misteriosa o deixou paralisado, consumindo-se no próprio ático. Todo mundo dizia que era azar, karma. Mas Bridget, uma faxineira gordinha que o cartel impiedoso tratava como se fosse invisível, enxergou o que os médicos caríssimos estavam escondendo. Ela encontrou veneno. E agora, nas suas mãos grossas e calejadas, ela carregava a vida de um mafioso moribundo. Bem-vindos a uma história de traição, romance sombrio e um segredo mortal. A fazenda dos Costello, no norte do estado de Nova York, era um monumento ao dinheiro manchado de sangue. Tinha pisos de mármore italiano importado que exigiam um produto de limpeza com pH neutro, paredes de estuque veneziano que guardavam os ecos de ameaças de morte sussurradas, e lustres de cristal que pendiam como lágrimas congeladas nos tetos abobadados. Bridget Collins conhecia cada canto daquela mansão enorme melhor do que os homens que a possuíam. Ela empurrava o pesado carrinho de limpeza industrial pelo longo e escuro corredor da ala oeste. O carrinho rangia, um som rítmico e irritante, mas ninguém a repreendia por isso. Ninguém jamais falava com Bridget, a menos que fosse para mandar limpar um derrame que na maioria das vezes cheirava muito a água sanitária e a ferro. Bridget tinha 28 anos. Estava exausta. E era inegavelmente gorda. Num mundo habitado pelas esposas superficiais da máfia, cobertas de diamantes, e pelas amantes perigosamente magras, o corpo grande e robusto de Bridget a tornava uma anomalia completa. Ela usava um uniforme cinza desbotado que esticava com firmeza sobre os quadris largos e o busto volumoso. O cabelo estava preso num coque crespo e severo. Bridget carregava 118 quilos num corpo de 1,62, e sabia exatamente como o mundo a via. Lenta, preguiçosa, invisível. Mas a invisibilidade era um superpoder dentro do sindicato Costello. Homens com pistolas enfiadas nas cinturas dos ternos sob medida continuavam suas conversas sobre carregamentos de drogas, redes de extorsão e subornos no porto, bem na frente dela. Encostavam nas paredes fumando charutos grossos, e só se afastavam o suficiente para deixá-la passar com o carrinho. Para eles, Bridget não era uma mulher, nem mesmo era uma pessoa. Era parte da mobília. A faxineira gorda. Garanta que os rodapés do escritório estejam limpos, Bridget, disse uma voz seca. Ela parou e virou a cabeça. Era Vincent Romano, o subchefe e primo de Dominique. Vincent tinha traços afiados, vestia um terno Tom Ford cor de carvão, e seus olhos brilhavam com uma arrogância que não existia um ano atrás. Sim, senhor Romano, murmurou Bridget, mantendo o olhar baixo, interpretando à perfeição o papel de serviçal submissa e simples. Vincent nem esperou a resposta. Já havia se voltado para os homens ao seu lado. Os docas são nossos até quinta. Mantenham a pressão sobre os sindicatos. Se Dom perguntar, digam que está tudo sob controle. Asterisco se Dom perguntar. Asterisco Dominique Costello era um homem que costumava infundir terror nos corações de todos, de Tribeca a Staten Island. Um estrategista brilhante e impiedoso que assumiu o sindicato aos 30 anos, depois da morte violenta do pai. Era famoso pela eficiência brutal, pelos olhos frios e calculistas de um cinza gelado, e por uma presença física aterrorizante. Mas há 6 meses o rei do submundo tinha caído. Começou com tremores nas mãos, depois uma perda de equilíbrio assustadora. Em questão de semanas, Dominique foi confinado à suíte principal no 3º andar, abatido pelo que a equipe médica particular chamava de doença neurológica degenerativa de início rápido. Diziam que o homem que costumava quebrar pescoços agora era incapaz de erguer um copo d'água. Enquanto Bridget esfregava os rodapés fora da cozinha, ela viu o Dr. Arthur Pendleton passar. Pendleton era o médico particular de Dominique, um homem pago $15.000 por dia para manter o chefe confortável. Estava flanqueado por 2 capangas imensos e carregava uma maleta médica prateada. Bridget espremeu a esponja. Os dedos grossos apertaram a água suja no balde. Ela observou o reflexo do médico no polido chão de mármore. Tinha algo estranho no Dr. Pendleton. Quando um médico tem um paciente morrendo, os ombros carregam o peso do fracasso. Mas Pendleton caminhava com leveza. Sorria demais quando falava com Vincent Romano no vestíbulo. Bridget já havia trabalhado em hospitais antes de aceitar esse emprego de alto risco e bem remunerado. Ela conhecia o cheiro da morte. E conhecia o olhar de um médico que luta uma batalha perdida. Pendleton não estava lutando nenhuma batalha.
Parecia um homem executando um plano perfeito e impecável. Mais tarde naquela noite a chefe das camareiras, uma mulher severa chamada Sra. Gable, encontrou Bridget na lavanderia. Maria acabou de pedir demissão, disse a Sra. Gable, esfregando as têmporas. Ela entrou no quarto do chefe para trocar os lençóis. Ele jogou um copo na parede e ela teve um ataque de pânico. Foi embora. Bridget continuou dobrando uma pilha de toalhas de algodão egípcio. Entendido. A partir de amanhã você cuida da suíte principal, ordenou a Sra. Gable. Entra, limpa o banheiro, tira o pó, esfrega e sai. Não fale com o Sr. Costello. Não olhe nos olhos dele. Se ele gritar, mantenha a boca fechada e termine o seu trabalho. Entendeu? Bridget assentiu devagar. Entendido. O coração dela batia com um ritmo pesado e doloroso contra as costelas. Ninguém queria limpar a suíte principal. Mesmo enfraquecido, Dominique Costello era um monstro. Mas enquanto Bridget olhava para as próprias mãos calejadas, uma estranha e sombria curiosidade floresceu dentro do seu peito. O fantasma dos corredores estava prestes a entrar no covil da fera. O ar dentro da suíte principal do terceiro andar era sufocante. Cheirava forte a álcool de farmácia, a sândalo caro e ao odor acre e amargo de um corpo se decompondo em suores frios. Bridget empurrou o carrinho pelas portas duplas de carvalho. As rodas deslizavam em silêncio sobre os tapetes persas luxuosos. O quarto estava na penumbra. As pesadas cortinas de veludo estavam fechadas, bloqueando o sol da manhã. No centro da enorme peça havia uma cama de dossel em mogno, e nela jazia Dominique Costello. Bridget manteve a cabeça baixa, mas não conseguiu evitar um olhar rápido. Ele estava horrível. A pele, antes de um saudável tom oliva, estava acinzentada e esticada sobre as maçãs do rosto. Olheiras roxas e fundas pendiam abaixo dos olhos. Ele estava conectado a um suporte de soro, um líquido transparente pingando constantemente numa veia do antebraço densamente tatuado. Não se mexeu enquanto ela começava o trabalho. Bridget começou num canto, tirando o pó das prateleiras de livros antigos. Movia-se devagar, respirando em silêncio deliberado. O corpo grande ocupava espaço, mas se movia com uma quietude praticada, uma habilidade aperfeiçoada por uma vida inteira tentando passar despercebida num mundo que zombava do seu tamanho. De repente a porta se abriu. O Dr. Pendleton entrou seguido por Vincent Romano. Bridget congelou imediatamente, se espremendo no nicho perto do banheiro principal. Estava fora da linha de visão direta deles. Como ele está esta manhã, doutor? Perguntou Vincent. A voz tinha um tom de falsa preocupação, mas Bridget conseguia ouvir a impaciência por baixo. Ele está se deteriorando como esperávamos, respondeu o Dr. Pendleton, num zumbido baixo e tranquilizador. O tônus muscular está gravemente atrofiado. A paralisia está subindo em direção ao sistema respiratório. É uma tragédia, Vincent, mas a doença progride exatamente como eu descrevi. Ele consegue nos ouvir? Perguntou Vincent, aproximando-se da cama. Improvável. Os sedativos no gotejamento intravenoso o mantêm num estado profundo de dissociação, respondeu Pendleton. Neste ponto, ele está praticamente como um vegetal. Bridget se inclinou pela esquina da parede. Olhou para Dominique. Os olhos dele estavam semiabertos, fixos no teto, mas por baixo da névoa pesada das drogas, ela viu uma contração na mandíbula. Um aperto desesperado e furioso dos músculos. Asterisco, ele está ouvindo tudo. Asterisco, o Dr. Pendleton abriu a maleta prateada e tirou um pequeno frasco de vidro âmbar. Aspirou o líquido com uma seringa. Hora do tratamento matinal para a dor, murmurou o médico injetando o líquido transparente diretamente na porta do acesso intravenoso. Quanto tempo ainda, Art? Perguntou Vincent em voz baixa. 2 semanas. Talvez 3, disse Pendleton. O coração dele vai simplesmente parar. Vai parecer completamente natural. Um final trágico para uma doença agressiva. Bridget tampou a boca com a mão. O peito largo se agitou enquanto ela reprimia um grito. Assassinato. Estava presenciando um assassinato lento e agônico. Pendleton jogou casualmente o frasco de vidro âmbar vazio no pequeno recipiente de resíduos médicos perto da mesa de cabeceira. Os 2 homens saíram do quarto e as pesadas portas de carvalho se fecharam atrás deles. O silêncio que se seguiu era sufocante. Bridget ficou congelada no nicho por 5 minutos completos. Ela deveria terminar de tirar o pó e ir embora. Era uma faxineira que mal ganhava o suficiente para pagar o aluguel de um apartamento miserável no Queens. Os assuntos da máfia não eram problema dela. Se dissesse uma palavra sobre isso, Vincent a enfiaria num tambor de óleo e a jogaria no rio Hudson. Mas ao sair do nicho, os olhos dela encontraram os de Dominique.
Ele estava olhando para ela. A cabeça não havia se movido, mas os olhos cinzas tinham se deslocado. Estavam injetados de sangue vítreos, e cheios de uma raiva tão profunda que a respiração de Bridget travou. Ele não conseguia falar, não conseguia gritar por ajuda. Estava preso dentro do próprio corpo, em decomposição, completamente à mercê dos homens que o estavam matando. Bridget engoliu em seco. Aproximou-se da cama, apertando com força o pano de limpeza nas mãos rechonchudas. Só vou esvaziar o lixo, Sr. Costello, sussurrou ela, a voz tremendo levemente. Ela se agachou junto à mesa de cabeceira. Os joelhos estalaram ruidosamente no silêncio do quarto. Colocou a mão no pequeno recipiente de resíduos médicos. Os dedos enluvados passaram pelos chumaços de algodão e pelos invólucros vazios, até encontrar o pequeno frasco de vidro âmbar que Pendleton havia descartado. Ela o deslizou fundo no bolso do avental cinza. Naquela noite, na segurança do seu pequeno apartamento, Bridget se sentou na minúscula mesa da cozinha. A luz piscante do notebook iluminava seu rosto exausto. Ela havia despegado o rótulo meio rasgado do frasco. Dizia, *sulfato de talho diluído basilato de atracúrio. Ela digitou os nomes no buscador. O sangue gelou quando os resultados apareceram. O talho era um metal pesado usado historicamente como veneno para ratos. Não tinha sabor, não tinha cheiro, e causava graves danos neurológicos, perda de cabelo e, por fim, falência dos órgãos. Era conhecido por imitar doenças nervosas degenerativas. O atracúrio era um paralisante usado em cirurgias para relaxar os músculos. Pendleton não estava tratando uma doença. Estava induzindo uma. Estava envenenando Dominique com metais pesados para destruir o sistema nervoso dele, e usando paralisantes para garantir que o chefe da máfia não pudesse se defender fisicamente nem pedir socorro. Bridget se recostou na cadeira, a madeira barata rangendo sob o seu peso. Olhou para o frasco sobre a mesa. Ela tinha a prova. Tinha toda a verdade na palma da mão. O que eu faço? Sussurrou para o quarto vazio. Se fosse a polícia, o cartel dos Costello a mataria antes que ela chegasse ao banco das testemunhas. Vincent era dono de metade das delegacias da cidade. Se fosse aos capos leais de Dominique, eles exigiriam provas que ela não tinha, e Vincent simplesmente a mataria por criar problemas. Havia apenas uma pessoa que poderia fazer algo a respeito. O homem que estava morrendo. Na manhã seguinte, estava chovendo. Cortinas pesadas de água batiam nas enormes janelas da fazenda Costello, mascarando os sons da casa agitada. Bridget empurrou o carrinho até a suíte principal exatamente às 10 da manhã. Ela havia rastreado o horário de Pendleton. O médico não voltaria até o meio-dia. Vincent estava numa reunião com o sindicato russo. Ela trancou as pesadas portas de carvalho atrás de si. O clique da fechadura soou como um tiro no silêncio do quarto. Dominique estava na mesma posição de ontem. A respiração era superficial. Um leve sibilo escapava dos lábios pálidos. A bolsa de soro pendia sobre ele, pingando o veneno lentamente nas veias. Bridget foi diretamente ao suporte do soro. As mãos tremiam, escorregadias de suor. Ela se esticou, os braços grossos tremendo com o esforço, e fechou o tubo do gotejamento intravenoso. O gotejo parou. Em seguida, tirou do bolso um par de tesouras esterilizadas que havia trazido de casa e cortou o acesso intravenoso por completo. Os olhos de Dominique se abriram de repente. A cessação abrupta do gotejo constante e agônico pareceu sacudir o sistema nervoso debilitado. Ele a encarou, os olhos cinzas lutando contra a névoa dos paralisantes. O que você é? A voz dele era apenas um crocitar, como folhas secas raspando contra o concreto. Era a primeira vez que ela o ouvia falar. Fraca, mas ainda carregando uma autoridade inconfundível. Bridget recuou, o coração martelando selvagemente. Estou interrompendo o gotejo, Sr. Costello. A mandíbula dele se tensou. Guardas, tentou gritar. Saiu como um sussurro patético e entrecortado. Vou mandar te esfolar. Poupe o fôlego, disse Bridget, a voz surpreendentemente firme. O medo ainda estava lá, mas um desafio protetor e feroz estava o superando. Ela se aproximou da cama, se erguendo sobre o rei caído. Os seus guardas estão lá embaixo jogando pôquer. O seu primo está vendendo o seu território para os russos. E o seu médico é quem está te levando para a cova. Os olhos de Dominique se abriram ligeiramente. Uma centelha de algo perigoso se acendeu nas pupilas. Bridget colocou a mão no bolso e tirou o frasco de vidro âmbar vazio. Ergueu-o na luz tênue. Veneno de rato à base de sulfato de talho misturado com um potente paralisante cirúrgico. É isso que está na sua bolsa de soro, Sr. Costello. O senhor não tem uma doença degenerativa.
Vincent está te envenenando. O silêncio entre eles ficou denso e sufocante. Dominique olhou para o frasco. Depois, devagar, arrastou o olhar de volta para o rosto de Bridget. Olhou fundo, vendo-a de verdade pela primeira vez. Observou os ombros largos, o rosto redondo e corado, o cabelo crespo que escapava do coque, e o terror puro e sem disfarce que ela tentava com coragem esconder. Por quê? Grasnou ele, a garganta trabalhando para formar as palavras. Por quê? Me diz. Bridget soltou um suspiro trêmulo. Porque é errado, disse ela simplesmente. E porque sei o que é quando todo mundo no quarto te ignora. Quando decidem o seu valor sem a sua permissão. Eles acham que você já está morto. Que você não consegue se defender. Dominique emitiu um som baixo e sombrio. Bridget levou um momento para perceber que era uma gargalhada seca, amarga e aterrorizante. Quem é você? Sussurrou ele. Meu nome é Bridget. Sou a faxineira. Dominique saboreou o nome, a voz ficando uma fração mais forte agora que o fluxo constante de paralisantes havia parado. Ele tentou mover a mão. Os dedos se contraíram, arrastando 1 centímetro pelos lençóis de seda. O esforço o deixou ofegante. Se você me deixar assim, eles vão saber, disse Dominique. Eu sei, disse Bridget. Trouxe uma solução salina. Vou conectar uma bolsa limpa no seu acesso. É só água com sal. Pendleton não vai notar a diferença, a não ser que analise a bolsa ele mesmo. E ele é arrogante demais para fazer isso. Os olhos cinzas de Dominique se cravaram nos dela, ardendo com uma intensidade súbita e infernal. O homem moribundo havia desaparecido. O chefe da máfia havia voltado, preso numa gaiola quebrada, mas com a mente se clareando rapidamente. Você está correndo um risco enorme, Bridget, sussurrou Dominique. Se Vincent te pegar, ele não vai só te matar. Vai fazer durar semanas. Estou muito ciente disso, Sr. Costello. Ela se moveu em direção ao carrinho, tirando uma bolsa de solução salina nova que havia contrabandeado embaixo do avental pesado. Dom, ordenou ele suavemente. Me chama de Dom. Bridget parou. Olhou para ele de novo. A intimidade do pedido enviou um arrepio estranho pela espinha. Tudo bem, Dom. Me escuta com muita atenção, grasnou Dominique. Os olhos nunca se afastaram dos dela. O veneno demora para sair do sistema. Preciso de um antídoto. Azul da Prússia. Ele se liga ao talho. Elimina ele do organismo. Azul da Prússia, repetiu Bridget, assentindo. Posso tentar conseguir, mas você tem que continuar fingindo que está morrendo. Se eles percebem que você está se recuperando, vão simplesmente atirar enquanto você dorme. Sei fingir que estou morto, disse Dominique. Um sorriso mau e cruel tocou as comissuras dos lábios pálidos. Preciso que você seja meus olhos, Bridget. Meus ouvidos. Você é invisível para eles. Você é perfeita. Bridget conectou a bolsa de solução salina. Os dedos roçaram o braço frio e tatuado. Por uma fração de segundo, os dedos de Dominique se fecharam fraquamente ao redor do pulso dela. O aperto era patético, mais leve que o de uma criança, mas a intenção por trás dele era monumental. Salva minha vida, Bridget, sussurrou ele, a voz vibrando com uma promessa sombria e aterrorizante. E eu juro por Deus que vou colocar essa cidade inteira aos seus pés. Qualquer um que já te fez sentir invisível, eu me certificarei de que nunca mais vejam o sol. Bridget olhou para o impiedoso chefe da máfia. Ela era uma faxineira gorda, sem dinheiro e exausta. Ele era um criminoso multimilionário com as mãos manchadas de sangue. Mas naquele quarto escuro e opressivo, eles eram as duas únicas pessoas dizendo a verdade. Só foca em continuar vivo, Dom, disse ela suavemente, retirando com delicadeza a mão dele do seu pulso. Eu cuido do resto. Enquanto Bridget abria a porta e empurrava o carrinho de volta pelos corredores opulentos e mortais da fazenda Costello, ela percebeu que sua vida antiga havia terminado. A garota invisível tinha desaparecido. E ela acabará de fazer um pacto com o diabo. E que Deus a ajudasse, ela ia cumprir até o fim. Conseguir um antídoto para metais pesados altamente restritos sem receita médica, vivendo com o salário de uma faxineira, era teoricamente impossível. Mas Bridget Collins havia crescido no submundo esquecido e enferrujado do Queens. Ela conhecia os lugares onde a lei não chegava direito. No dia de folga, pegou o metrô até o fundo do Brooklyn, descendo numa estação onde as vitrines tinham grades nas janelas e os postes de luz estavam permanentemente quebrados. Caminhou 3 quarteirões, as coxas grossas roçando nas calças jeans puídas, ajustando a jaqueta larga contra o vento glacial. Parou na frente de uma farmácia lúgubre com uma placa de neon piscando, asterisco Botica do Fim. Asterisco Albert Fim era um ex-químico caído em desgraça,
cuja licença médica havia sido revogada nos anos 90 por distribuição de narcóticos não registrados. Agora operava num estabelecimento estreito e mal cheiroso, atendendo os desesperados, os sem plano de saúde e os criminosos da cidade. O sino sobre a porta tilintou com uma nota surda e opaca. Fim, um homem macilento de cabelo fino e engomado e óculos grossos, ergueu o olhar do balcão. Observou a figura larga e modesta de Bridget com uma mistura de tédio e impaciência. Estamos sem os comprimidos de emagrecer, resmungou Finn, acendendo um cigarro bem ali na loja. Bridget sentiu a picada familiar do insulto, a crueldade que suportava diariamente. Mas não vacilou. Pensou nos olhos cinzas de Dominique Costello, ardendo com uma furiosa vontade de viver. Aproximou-se do balcão e colocou uma pilha de notas de $100 recém-impressas sobre o vidro riscado, todas as suas economias de emergência guardadas por anos embaixo do colchão. Não quero comprimido de emagrecer, disse Bridget, a voz caindo a um timbre baixo e firme. Preciso de azul da Prússia. Radio Gardase. E preciso de bastante. O cigarro de Finn parou a meio caminho da boca. Os olhos se estreitaram atrás das lentes grossas. Ele olhou para o dinheiro, depois de volta para a mulher gorda e exausta que estava diante dele. O cálculo nos olhos passou do desdém para uma curiosidade cansada. O azul da Prússia não era droga recreativa. Usava-se para uma coisa só: eliminar isótopos radioativos, metais letais ou metais pesados. Isso é uma substância controlada, minha filha, murmurou Finn, baixando a voz. Os federais têm vigilância estrita. Você está tentando curar um problema de ratos, ou alguém te deu algo feio. O dinheiro está aí, disse Bridget com firmeza, batendo com um dedo grosso na pilha de notas. 2.000 sem perguntas. É assim que funciona, ou não funciona. Finn a encarou por um longo momento, avaliando o risco. Por fim, soltou uma nuvem de fumaça azul, recolheu o dinheiro e desapareceu no fundo da loja. Quando voltou, deslizou pelo balcão uma garrafa plástica branca, lisa e sem rótulo. Chocalhou com cápsulas. 50 comprimidos, disse Finn. Tritura, mistura com líquido. A boca vai ficar azul e as cólicas vão parecer que você engoliu vidro. Se quem vai tomar já está nas portas da morte, a cura pode acabar com ele. Obrigada, murmurou Bridget, deixando a garrafa cair dentro da bolsa. Ela saiu para a chuva gelada, o coração martelando num ritmo frenético contra as costelas. Tinha a cura. Agora vinha a parte difícil. Introduzir os comprimidos na fazenda Costello foi mais fácil do que ela esperava. A invisibilidade continuava sendo seu maior ativo. Quando chegou para o turno na manhã seguinte, os seguranças na entrada de serviço mal olharam para ela. Revistavam as bolsas das camareiras jovens e bonitas flertando e brincando, mas deixavam Bridget passar com um gesto desplicente do pulso. Asterisco é só a faxineira gorda. Asterisco às 10h15 ela se trancou dentro da suíte principal. Dominique estava acordado. Os olhos se voltaram para a porta no segundo em que a fechadura clicou. Ele estava pior hoje. A falta do paralisante pela manhã havia permitido ao corpo processar parte da dor agônica dos nervos em colapso. Suor perlejava na testa pálida e a respiração era um ofego áspero e irregular. Você conseguiu, grasnou Dominique, as palavras rasgando a garganta seca. Eu disse que ia conseguir, sussurrou Bridget, correndo até o carrinho. Tirou um pequeno almofariz e um pilão debaixo da pilha de panos limpos. Havia praticado isso na sua cozinhinha. Esvaziou 3 das cápsulas no recipiente e começou a triturá-las até virar um pó fino e azul brilhante. O que Pendleton disse? Perguntou Dominique, os olhos acompanhando cada um dos movimentos dela. Verificou seus sinais vitais a 1 hora. Notou uma leve elevação no ritmo cardíaco, mas atribuiu a uma febre localizada, disse Bridget, misturando o pó azul numa pequena xícara d'água. Troquei as bolsas de soro logo antes de ele entrar, e depois as troquei de volta pela solução salina assim que ele foi embora. É um jogo das cadeiras aterrorizante, Dom. Dominique soltou um suspiro áspero e entrecortado. Você é uma profissional. Bridget aproximou a xícara dos lábios dele. Finn disse que vai doer muito. Já levei bala no peito, Bridget, disse Dominique. Um fogo sombrio e arrogante pescou nos olhos fundos. Me dá a maldita cura. Ela deslizou um braço grosso e macio sob o pescoço dele, sustentando a cabeça. A pele estava normalmente fria, o cabelo úmido de suor. Com cuidado, inclinou a xícara contra os lábios. Dominique engoliu o líquido azul, amargo e calcário. Engasgou instintivamente, a garganta se contraindo, mas o forçou a descer com uma força de vontade pura e aterrorizante. Quase imediatamente, um calafrio violento percorreu o corpo inteiro. As costas se arquearam para fora do colchão.
Um gemido estrangulado e agônico escapou dos lábios. Os músculos do pescoço se tensaram, as veias incharam violentamente. Dom, Bridget entrou em pânico, estendendo os braços para segurar os ombros. Dom, aguenta. As mãos de Dominique, praticamente paralisadas por um mês inteiro, de repente se levantaram num movimento brusco. Os dedos se cravaram nos antebraços de Bridget com uma força surpreendente e dolorosa. Não era a força de antes, mas a adrenalina e a agonia lhe deram um abalamento aterrorizante de poder. Ele apertou os braços dela com tanta força que ela gemeu de dor, mas não recuou. Apoiou o corpo pesado sobre ele, ancorando-o ou murmurando palavras suaves e desesperadas de consolo, até que o espasmo violento finalmente passou. Dominique caiu de volta sobre os travesseiros, ofegando pesadamente. Os lábios estavam tingidos de um azul tênue e aterrizante. Devagar, ele abriu os olhos e olhou para Bridget. Ela estava inclinada sobre ele, o rosto corado, os olhos arregalados de terror e preocupação. Ele olhou para as próprias mãos. Depois para as marcas vermelhas e roxas que havia deixado nos antebraços grossos dela. Eu me mexi, sussurrou ele, a compreensão caindo sobre si. Eu realmente me mexi. Bridget enxugou uma lágrima da bochecha, soltando uma risada trêmula. Sim, você se mexeu. Agora só precisamos garantir que mais ninguém saiba disso. Durante as 2 semanas seguintes, a suíte principal se tornou um santuário de segredos. De dia, o quarto era um palco. O Dr. Pendleton chegava, verificava os sinais vitais fabricados de Dominique e administrava arrogantemente as bolsas de soro envenenadas, que Bridget intercambiava habilmente momentos depois. Vincent Romano ficava de pé na cabeceira da cama, zombando do primo moribundo, se vangloriando do território que estava vendendo, completamente alheio ao fato de que o homem deitado na cama memorizava cada uma das suas palavras. À noite, o quarto se transformava. Bridget havia trocado de turno com uma camareira supersticiosa que tinha terror da fazenda enorme e sombria. Agora Bridget trabalhava no turno da noite. Entre meia-noite e 4 da manhã, a mansão ficava em silêncio, salvo pelos guardas patrulhando o perímetro. Durante essas horas, o fantasma dos corredores tornou-se o único confidente do rei do submundo. A recuperação de Dominique foi lenta, exaustiva e completamente oculta. O azul da Prússia estava funcionando, extraindo agressivamente os metais pesados dos tecidos. A pele começou a perder a palidez acinzentada. Os tremores violentos diminuíram. Na segunda semana, ele conseguia se sentar sem ajuda. Me conta sobre o lado de fora, exigiu Dominique. Era uma noite em que ele estava sentado encostado na cabeceira, banhado pela luz dourada e suave de um único abajur. Bridget se sentou numa poltrona luxuosa a poucos metros, com uma cesta de roupas no colo para manter a sua desculpa caso alguém entrasse. Está chovendo de novo, disse Bridget em voz baixa, dobrando uma fronha. As ruas estão alagadas no Queens. O meu senhorio ainda não consertou o radiador, então tenho dormido com 3 suéteres. A mandíbula de Dominique se tensou. Quando eu recuperar a minha cidade, você não vai ver mais o Queens. Vai ter um apartamento com vista para o Central Park e piso aquecido. Bridget sorriu com uma expressão triste e compreensiva. Você não me deve nada, Dom. Eu não fiz isso por recompensa. Então por que fez? Insistiu ele, a voz vibrando com aquela intensidade profunda e sombria que sempre revirava o estômago dela. Já não era mais um homem moribundo. O predador alfa estava retornando, e o olhar estava completamente focado nela. Você arriscou a vida por um monstro, Bridget. Por quê? Ela parou de dobrar a roupa. Olhou para o próprio colo, as coxas grandes e pesadas, a cintura grossa. Porque sei o que é estar presa num corpo que o mundo já condenou, sussurrou ela. As pessoas te olham e veem um cadáver. Me olham e veem uma piada. Uma tirada fácil. Assumem que sou preguiçosa, que não valho nada só porque ocupo mais espaço. Nós dois éramos invisíveis para eles, Dom. E eu só queria provar que estavam errados. Por uma vez, o silêncio no quarto foi denso, pesado de verdades não ditas. Vem aqui, ordenou Dominique em voz baixa. Bridget hesitou, o coração batendo forte. Deixou a cesta de roupas e se aproximou da borda da cama. Ficou parada ali, muito consciente de como o uniforme se colava ao abdômen e aos quadris. Na presença de um homem que historicamente saía com modelos de passarela e atrizes, ela se sentia dolorosamente inadequada. Dominique estendeu a mão. A mão estava firme agora. Passou pelo pulso dela e suavemente envolveu os dedos ao redor do quadril, apoiando a palma contra a curva macia e grossa da cintura de Bridget. Bridget prendeu o fôlego, o corpo inteiro rígido. Ninguém a tocava assim. Ninguém a tocava com reverência.
Eles são cegos, Bridget, murmurou Dominique, os olhos cinzas percorrendo o corpo dela até encontrar o olhar. Os homens do meu mundo se rodeiam de mulheres de plástico. Ocas, com olhos vazios. Mas você é a coisa mais real que já encontrei. Tem mais valor no seu dedo mínimo do que toda a minha equipe de assassinos juntos. Você carrega o peso do mundo e faz isso em silêncio. O polegar dele acariciou o tecido do avental, enviando uma onda de calor direto ao centro dela. Você acha que eu vejo uma piada? Sussurrou ele, puxando-a um pouco mais perto. O rosto a centímetros do estômago dela. Eu vejo uma rainha. Vejo a mulher que entrou no covil do leão e decidiu domar a selva. A respiração de Bridget cortou. Ela o olhou com lágrimas enchendo os olhos. A possessividade crua e primitiva na voz era aterrorizante, mas também era a coisa mais inebriante que já havia ouvido na vida. Ela estendeu a mão. Os dedos rechonchudos e trêmulos roçaram o cabelo escuro e espesso dele. Dominique se apoiou no toque, um homem perigoso encontrando consolo na mesma mulher que o seu mundo havia descartado. Mas o santuário frágil dele se fez em cacos na manhã seguinte. Bridget estava esfregando o corredor quando o Dr. Pendleton saiu da suíte principal. O rosto estava pálido. O passo arrogante havia sido substituído por uma energia frenética e nervosa. Pendleton tirou o telefone do bolso, discando um número rapidamente. Bridget se escondeu imediatamente atrás de um pilar de mármore, se esforçando para ouvir. Vincent, disse Pendleton ao telefone. Temos um problema. Acabei de analisar o sangue de Costello. Os níveis de toxicidade estão baixando. O paralisante mal aparece no sistema. Houve uma pausa enquanto Vincent falava do outro lado. Não sei, disse Pendleton secamente, passando uma mão pelo cabelo. Estou administrando a dose pessoalmente, a menos que alguém esteja manipulando as bolsas de soro. Pendleton parou. Olhou para as pesadas portas de carvalho da suíte principal. Não, isso é impossível. Ninguém entra lá além do pessoal de limpeza, e são todos idiotas. Mas temos que acelerar o plano. Esta noite, Vincent. Vou dar uma dose letal de cloreto de potássio. Vai parar o coração na hora. Vamos chamar de evento cardíaco massivo. Bridget tampou a boca com a mão. O sangue virou gelo nas veias. Esta noite iam executar Dominique. Esperou Pendleton descer correndo a escada antes de voltar correndo à suíte principal, trancando a porta atrás de si. Dominique estava sentado fazendo flexões silenciosas e exaustivas contra o colchão para reconstruir a musculatura do peito. Parou no instante em que viu o rosto dela. O que houve? Exigiu ele, a voz afiada e autoritária. Pendleton sabe, ofegou Bridget, o peito se agitando. Analisou o seu sangue. Ele sabe que o veneno não está funcionando. Disse a Vincent que vão antecipar o plano. Vai te injetar cloreto de potássio esta noite. Vai causar um ataque cardíaco. Os olhos de Dominique escureceram. Uma tempestade aterrorizante se formou nas íris. O chefe da máfia estava completamente desperto agora. Não entrou em pânico. Analisou. Esta noite, repetiu Dominique devagar. Então o tempo está acabando. Sou forte o suficiente para apertar um gatilho, Bridget. Mas não sou forte o suficiente para abrir caminho entre 30 guardias armados para chegar a Vincent. Preciso dos meus leais. Preciso dos capos que não sabem o que Vincent está tramando. Como os contatamos? Perguntou Bridget desesperadamente. Tiraram o seu telefone. Vincent tomou o meu telefone pessoal, corrigiu Dominique, os lábios se curvando numa careta viciosa. Mas tem uma agenda negra e um telefone satelital criptografado guardados num cofre no chão do meu antigo escritório. Vincent usa esse escritório agora. Se eu conseguir esse telefone, posso ligar para Carlo e para a equipe de assalto. Eles vão invadir a casa e massacrar os homens de Vincent. O seu escritório fica no primeiro andar, disse Bridget, a mente acelerada. Vincent está lá o dia todo. Mas ele tem um jantar de negócios às 8 com os chefes do sindicato. Vai estar no salão de jantar. Então é agora, disse Dominique, agarrando a mão dela. O aperto era de ferro. Bridget, preciso que você vá até esse escritório. Preciso que abra o cofre, pegue o telefone e me traga antes de Pendleton subir com a agulha. Dom, se tiver guardas. Você é o fantasma, Bridget, disse Dominique ferozmente, aproximando-a. Você coloca o carrinho na frente e caminha pelas sombras. Ninguém olha para você. Usa a cegueira deles contra eles. Dominique lhe recitou um código de 6 dígitos. Embaixo do tapete persa, sob a escrivaninha de mogno, tem uma tábua falsa no assoalho. Por favor, Bridget, que a minha vida está inteiramente nas suas mãos. Ela olhou para o homem que a havia chamado de rainha. O homem que havia prometido queimar a cidade por ela.
Respirou fundo, quadrando os ombros largos. Eu consigo o telefone, jurou ela. O relógio de pé do vestíbulo marcou 20h15. A fazenda Costello fervilhava de atividade. Lá embaixo, no grande salão de jantar, Vincent Romano recebia 5 proeminentes chefes sindicais, consolidando seu reinado sobre as redes de construção da cidade. O som de taças tilintando, gargalhadas estrondosas e fumaça de charutos grossos flutuava pelos amplos corredores. Bridget empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor do primeiro andar. O uniforme cinza se sentia como armadura e alvo ao mesmo tempo. O coração batia com tanta violência contra as costelas que ela temia que os capangas que passavam pudessem ouvi-lo. 2 guardas fortemente armados estavam de pé fora das portas do salão de jantar. Mal registraram a presença dela enquanto ela passava rangendo com o carrinho, indo em direção à ala leste, onde ficava o antigo escritório de Dominique. Agora o escritório de Vincent. O corredor estava vazio. Bridget abriu a pesada porta de mogno e se esgueirou para dentro, empurrando o carrinho atrás de si. O escritório era um testemunho da nova arrogância de Vincent. Ele havia substituído os móveis de couro clássicos de Dominique por peças modernas e chamativas. Uma garrafa de uísque pela metade estava sobre a enorme escrivaninha. Bridget não perdeu nem um segundo. Contornou a escrivaninha e caiu pesadamente de joelhos. As articulações protestaram, mas ela ignorou a dor. Enrolou a beira do intrincado tapete persa. Passou os dedos grossos pelo polido assoalho de madeira, procurando a junta que Dominique havia descrito. Lá, uma leve imperfeição na madeira. Pressionou com força o polegar. Um pequeno painel se abriu, revelando um teclado digital. As mãos tremiam tanto que ela quase pressionou os números errados. 4, 7, 2, 9 e 1, 1. Um clique suave ecoou na sala silenciosa. Ela levantou a tábua falsa do assoalho. Dentro do buraco escuro havia um grosso livro contábil encadernado em couro, e um pesado telefone satelital preto mate. Encontrei. Sussurrou ela, uma onda de alívio triunfante inundando o sistema. Pegou o telefone e o enfiou fundo dentro do sutiã, ajustando o uniforme para garantir que o dispositivo volumoso ficasse completamente oculto sob o peito. Estava recolocando o tapete persa no lugar quando ouviu passos pesados, deliberados, aproximando-se da porta do escritório. Preciso dos contratos do sindicato, Jimmy. Deixei na minha mesa. A voz de Vincent ecoou pelo corredor. Bridget congelou. O pânico rugindo e sufocante agarrou a garganta. Ela se levantou de um salto, o corpo pesado se movendo com uma agilidade desesperada. Agarrou a garrafa de limpa-vidros e um pano, virando para encarar as grandes janelas no exato momento em que a porta do escritório se abriu com força. Vincent Romano entrou na sala, seguido por um capanga corpulento chamado Jimmy. Vincent estancou, olhando para Bridget por 3 segundos insuportáveis. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Bridget estava de costas para a janela, a garrafa de spray apertada nas mãos trêmulas. O telefone satelital estava frio contra a pele, um segredo letal pressionando as costelas. O que diabos você está fazendo aqui? Espetou Vincent, os olhos se estreitando com nojo. Bridget baixou o olhar imediatamente, encolhendo os ombros para parecer menor, submissa, estúpida. Me mandaram limpar os vidros internos do primeiro andar, senhor Romano, gaguejou ela, elevando artificialmente o tom da voz para soar assustada e patética. Ordens da senhora Gablis, senhor. Vincent a olhou de cima a baixo. O corpo largo e trêmulo. O cabelo crespo. O brilho de suor nervoso no rosto corado. A suspeita que havia surgido momentaneamente nos olhos dele se extinguiu na hora, substituída por um desprezo avassalador. Parece um porco suados, zombou Vincent, indo até a escrivaninha. Revirou uma pilha de papéis. Sai daqui. Você está fedendo o ambiente. Faça as janelas amanhã. Sim, senhor Romano. Desculpe, senhor Romano, murmurou Bridget, mantendo a cabeça inclinada. Caminhou devagar em direção ao carrinho. Cada passo parecia atravessar cimento úmido. Se Vincent olhasse de perto, se notasse o volume antinatural sob o uniforme, ela estava morta. Jimmy, o capanga, a observou com olhos vazios enquanto ela empurrava o carrinho, passou por eles e saiu pela porta. Garanta que a porta fique trancada atrás dela, Jimmy, murmurou Vincent, encontrando os contratos. Não suporto o cheiro do serviço. A pesada porta de mogno se fechou atrás dela. Bridget se apoiou pesadamente no carrinho no corredor vazio, ofegando em busca de ar. Os joelhos dobraram ligeiramente, mas ela se sustentou. Havia sobrevivido. A invisibilidade a havia salvo de novo. Não perdeu nem mais um momento.
Empurrou o carrinho até o elevador de serviço, ignorando o protocolo que exigia o uso da escada. Pressionou o botão do terceiro andar. Eram 20h45. Pendleton chegaria em breve. Correu pelo corredor do terceiro andar, abandonando o carrinho fora da suíte principal. Abriu a porta e se esgueirou para dentro. Dominique estava sentado na cama, completamente vestido. Havia conseguido colocar uma calça escura e uma camisa social preta que ele lhe havia exigido que roubasse do guarda-roupa dias antes. Parecia pálido, macilento, mas inegavelmente letal. O rei se preparava para a guerra. Você conseguiu? Perguntou Dominique, os olhos brilhando. Bridget colocou a mão dentro do uniforme, tirou o telefone satelital preto e o colocou nas mãos expectantes. Um sorriso cruel e aterrorizante se espalhou pelo rosto de Dominique Costello. Era o sorriso de um predador que havia finalmente encurralado a presa. Ele ligou o aparelho. Acendeu na hora, irrastreável e completamente carregado. Você fez isso, Bridget, sussurrou ele, discando um número de memória. Olhou para ela, os olhos cinzas ardendo com adoração absoluta e violência iminente. Agora dê um passo atrás e assista eu reduzir o meu primo a cinzas. O telefone tocou 2 vezes antes de uma voz grossa e rouca responder do outro lado. Fala, Carlo, disse Dominique, a voz baixando a um barítono rouco e autoritário que Bridget nunca havia ouvido antes. Era a voz do Dom. Sou o Dom. Reúne a equipe de assalto. Vincent é um traidor. Pendleton é homem morto. Iniciando o protocolo Alpha. Quero que os massacrem a todos em 1 hora. Houve uma inspiração brusca do outro lado da linha. Chefe, pensávamos que o senhor estava. Estou acordado, Carlo, resmungou Dominique. E quero a minha casa de volta. Desligou o telefone e o jogou sobre a mesa de cabeceira. Devagar, balançou as pernas para fora da cama. Os músculos tremeram ligeiramente com o esforço, mas ele plantou os pés firmes no chão. Ficou de pé. Era a primeira vez que Bridget o via em pé. Ele era imenso, mais de 1,80 metros. Os ombros largos projetavam uma silhueta aterrorizante na penumbra. Respirou fundo para se estabilizar, depois colocou a mão sob o colchão e tirou de lá uma pesada pistola 1911 preta mate que lhe havia ordenado recuperar de um cofre 2 dias antes. Acionou a corredeira. O clique metálico ecoou como uma sentença de morte no quarto silencioso. De repente ouviram passos do lado de fora. Pesados, deliberados, acompanhados pelo rangido de um carrinho médico. Pendleton, sussurrou Bridget, os olhos arregalando de terror. Os olhos de Dominique se fixaram nas pesadas portas de carvalho. Ergueu a pistola, apontando diretamente para o centro da madeira. Fica atrás de mim, Bridget, ordenou ele em voz baixa. Bridget recuou rapidamente, se espremendo no nicho do banheiro, o coração disparado. O puxador de latão girou. A fechadura que Bridget havia deixado propositalmente destrancada se abriu com um clique. O Dr. Arthur Pendleton entrou no quarto segurando uma seringa cheia de um líquido transparente, a dose letal de cloreto de potássio. Nem levantou o olhar enquanto empurrava o carrinho médico para dentro, murmurando para si mesmo. Muito bem, Sr. Costello, disse Pendleton com um suspiro doentio e arrogante. É hora de acabar com essa farsa. Pendleton ergueu a vista para a cama. Estava vazia. Antes que o médico pudesse processar o que estava vendo, uma mão enorme saiu das sombras, agarrando Pendleton pela garganta. Dominique atirou o médico violentamente contra a parede, erguendo centímetros do chão. A seringa caiu inofensivamente sobre o tapete persa. Os olhos de Pendleton saltaram das órbitas com um horror absoluto e puro enquanto encaravam o rosto do homem morto que estava vivo. Olá, Arthur, sussurrou Dominique, pressionando o cano da 1911 diretamente contra a testa de Pendleton. Ouvi dizer que você andava procurando uma cura. O ar na suíte principal tornou-se gélido numa fração de segundo. A pura malícia que irradiava Dominique Costello sufocava o quarto. O Dr. Arthur Pendleton pendurava no aperto de Dominique, os caros mocassins de couro chutando freneticamente o ar vazio sobre o tapete persa. A seringa prateada cheia da dose letal de cloreto de potássio jazia descartada perto da roda do carrinho médico. Dominique. Por favor, engasgou Pendleton, o rosto ficando de um roxo manchado e desesperado. Não foi ideia minha. Foi Vincent. Vincent me obrigou. A gente dos Genovese estava por trás disso. Disse que mataria a minha família. Os olhos cinzas de Dominique estavam mortos, desprovidos de uma única onça de piedade. Dominique baixou o médico o suficiente para as pontas dos pés tocarem o chão, mantendo o cano da 1911 pressionado com tanta força contra a testa de Pendleton que rompeu a pele.
Uma linha fina de sangue escorreu pela bochecha pálida do médico. Você jurou não causar dano, Arthur, grasnou Dominique. A voz era uma vibração baixa e aterrorizante que fez os ossos de Bridget tremerem no nicho onde ela se escondia. Em vez disso, você me viu apodrecer. Me paralisou. Me deixou me afogar no próprio suor enquanto ria com meu primo. Posso consertar isso, soluçou Pendleton, saliva voando dos lábios. Posso analisar o seu sangue. Dar o aval para o conselho. Tenho dinheiro, Dominique. Contas no exterior nas queimem. Vou te dar tudo. Dominique inclinou a cabeça, um sorriso cruel e inexpressivo tocando os lábios. Não quero seu dinheiro, Arthur. Quero o meu remédio. Com um movimento rápido e brutal, Dominique chutou a parte de trás dos joelhos de Pendleton, forçando o médico a cair pesadamente no chão. Mantendo a arma firmemente apontada para a cabeça de Pendleton, Dominique usou a outra mão para recolher a seringa descartada do tapete. Jogou-a sobre o peito do médico. Pega, ordenou Dominique. Pendleton olhou para o líquido transparente, os olhos se abrindo de puro e absoluto horror. Não, não, por favor. Isso vai parar o meu coração em segundos. Pega isso, ou te atiro no estômago e deixo sangrando por 3 horas, declarou Dominique em voz baixa. Você escolhe. 3 segundos. 1. Dominique, eu te imploro. 2. O dedo de Dominique se tensou visivelmente no gatilho. Soluçando histericamente, as mãos tremendo com tanta violência que mal conseguia segurar o cilindro de plástico, Pendleton recolheu a seringa. Olhou para Dominique em busca de uma centelha de hesitação, mas encontrou apenas um abismo negro e insondável. Com um grito abafado, Pendleton cravou a agulha na própria coxa e empurrou o êmbolo. Dominique deu um passo atrás. Em 5 segundos, Pendleton ofegou, as mãos agarrando o peito. Os olhos reviraram. O corpo convulsionou violentamente contra os polidos rodapés de mármore antes de ficar completa e permanentemente imóvel. Bridget tampou a boca com as 2 mãos, sufocando um gemido. Havia crescido num bairro difícil, mas nunca havia presenciado a vida de um homem se extinguindo bem na frente dela. O corpo grosso estremecia violentamente contra a parede. Dominique se voltou para ela. A letalidade absoluta na postura suavizou uma fração. Ele se aproximou, a figura enorme pairando sobre ela, e suavemente afastou as mãos do rosto dela. O polegar enxugou uma lágrima da bochecha. Me olha, Bridget, ordenou ele em voz baixa. Ela forçou o olhar até o rosto dele. Este é o meu mundo. É feio e está construído sobre sangue, mas você está segura. Entende? Vou queimar esse estado inteiro até as cinzas antes de deixar uma única gota desse sangue te tocar. Antes que Bridget pudesse responder, um baque surdo ecoou lá embaixo, seguido pelo som inconfundível de vidros se estilhaçando e tiros suprimidos e pesados. Os olhos de Dominique brilharam. Carlo chegou. Ele agarrou 2 carregadores reserva do fundo falso da gaveta da mesa de cabeceira, enfiando-os na cintura das calças escuras. Verificou a câmara da 1911. Fica atrás de mim. Nos movemos pelas sombras, exatamente como você disse, instruiu Dominique, agarrando a mão dela. O aperto era uma força de ancoragem, uma âncora repentina em meio a um furacão. Saíram da suíte principal e entraram no corredor tenuemente iluminado do 3º andar. A enorme fazenda Costello, normalmente um monumento à riqueza silenciosa e sufocante, estava se transformando numa zona de guerra. Lá embaixo explodiram gritos de alarme, o baque pesado de corpos caindo sobre o azulejo italiano importado e a tosse mecânica e incessante de armas automáticas silenciadas. A equipe de assalto de Carlo, formada pelos capangas mais letais e ferozmente leais do sindicato Costello, movia-se pela mansão com uma precisão cirúrgica aterrorizante. Chegaram à grande escadaria de mogno que dava para o vestíbulo. Lá embaixo, 3 dos guardas de Vincent jaziam imóveis em poças de sangue. 2 homens de Carlo, vestidos com equipamento tático preto, varriam o perímetro. Um deles ergueu a vista, levantando a arma, mas congelou ao ver Dominique. Os olhos do capanga se abriram com incredulidade. Na hora, ele baixou o rifle e tocou o fone no ouvido. O chefe está seguro. Está de pé. Repito, o Dom está caminhando. Dominique desceu a escada, puxando Bridget firmemente atrás do ombro largo. Onde está o meu primo? Latiu Dominique. No salão de jantar, chefe, respondeu a voz de Carlo enquanto o imponente subchefe de rosto cheio de cicatrizes saía do corredor da cozinha. Uma submetralhadora pendurava no peito. Carlo olhou para Dominique, depois para a mulher assustada de tamanho plus no uniforme de limpeza cinza que se agarrava à mão dele. Carlo não fez perguntas. Apenas assentiu. Temos o quarto cercado.
Os chefes do sindicato ainda estão lá dentro com ele. Esperávamos a sua ordem. Ninguém toca em Vincent, exceto eu, disse Dominique. A voz era um rosnado letal e ressonante. Soltou a mão de Bridget e se virou para olhá-la. Espera aqui com Carlo. Bridget balançou a cabeça, o cabelo crespo voando. A adrenalina, espessa e potente, estava superando o terror. Não vou te deixar de vista, Dom. Você ainda está se recuperando. E se você desmaiar? Carlo arqueou uma sobrancelha grossa diante da audácia dela. Mas Dominique simplesmente sorriu, uma expressão sombria e completamente cativada. Então você me empurra o resto do caminho, murmurou Dominique. Fica perto. As portas do grande salão de jantar eram de carvalho maciço e pesado, importadas de um mosteiro em Florença. Dominique não se deu ao trabalho de abri-las com as mãos. Ergueu a pesada bota de couro e chutou as portas duplas diretamente no centro. A força pura quebrou o ferrolho de latão, fazendo as portas se estilhaçarem contra as paredes com o som de uma bomba detonando. Dentro, a cena congelou em absoluto horror. Vincent Romano estava sentado à cabeceira da longa mesa de mogno, uma taça de MC Allen 25 anos suspensa a meio caminho da boca. Ao redor da mesa se sentavam 5 figuras proeminentes do submundo de Nova York, incluindo Richard Dick Hoffman, o notoriamente corrupto chefe do sindicato dos estivadores. A mesa estava coberta de filés caros, cascas de lagosta e contratos de construção espalhados. O rosto de Vincent perdeu toda a cor. Parecia um homem encarando um fantasma se levantar de uma cova recém-cavada. O copo escorregou dos dedos, se estilhaçando violentamente no chão, derramando líquido âmbar sobre os tapetes antigos. Boa noite, cavalheiros, disse Dominique, entrando no brilho quente dos lustres de cristal. A arma pendurava folgada do lado, mas a presença dele preenchia cada centímetro do enorme aposento. Espero não estar interrompendo a sobremesa. Carlo e 4 capangas fortemente armados entraram atrás de Dominique, se desdobrando e apontando as armas para a mesa. Bridget ficou perto da entrada, a figura larga se mesclando com as pesadas cortinas de veludo. Assistiu com o coração batendo forte enquanto o verdadeiro rei do submundo retomava o trono. Dom, gaguejou Vincent, a voz quebrando. Empurrou a cadeira para trás, as mãos levantadas num gesto patético de rendição. Dom, isso é. Pendleton me disse que você estava morrendo. Disse que era um vírus. Eu só estava mantendo a família unida. Estava protegendo seu legado. Dominique caminhou devagar em direção à mesa. Os passos ecoavam de forma sinistra. O meu legado. Você estava vendendo os meus docas para os russos, Vincent. Estava se aliando com a família Genovese? E pagando um médico $10.000 por semana para me injetar veneno de rato nas veias enquanto eu jazia paralisado na própria cama. Os chefes sindicais ao redor da mesa trocaram olhares de pânico e terror. Hoffman levantou devagar as mãos, suando profusamente. Dominique, a gente não sabia. Juro por Deus. Pensávamos que você estava em fase terminal. Vincent nos disse. Cala a boca, Richard, ou mando Carlo cortar a sua língua, espetou Dominique. Os olhos nunca se apartaram do primo. A arrogância de Vincent e a petulância com a qual havia desfilado pela casa durante os últimos 6 meses evaporou completamente. Ele caiu de joelhos ao lado da cadeira, soluçando abertamente. Por favor, Dom, somos sangue. Somos família. Foi o ciúme. Tudo bem, você tinha tudo. O poder, o respeito, a cidade. Eu só queria que me vissem. Queria respeito. O respeito se ganha, Vincent, disse Dominique de pé sobre o primo acovardado. Não se rouba enquanto um homem está preso dentro do próprio corpo. De repente a dinâmica na sala mudou. Um chefe sindical na ponta da mesa, um homem corpulento alinhado com a máfia russa, percebeu que não sobraria ninguém para contar essa história. Enfiou a mão sob o paletó sob medida, a palma envolvendo o cabo de um revólver oculto. Bridget viu tudo da posição perto das cortinas. A visão periférica captou o movimento antinatural do ombro do homem. Dom, à sua esquerda, gritou Bridget, a voz rasgando o ar tenso. Simultaneamente, sem ficar parada, operando por puro instinto e pela adrenalina de uma mulher lutando pelo único homem que jamais havia realmente a visto, Bridget se lançou para a frente. Ela estrelou os seus 118 quilos de corpo diretamente contra um enorme carrinho de serviço de latão carregado com pesadas bandejas de prata. O carrinho disparou para a frente como um trem de carga, se chocando violentamente com o chefe sindical exatamente quando ele sacava a arma. O impacto atingiu diretamente as costelas. O homem gritou enquanto água quente e fervente das bandejas se derramava sobre o colo dele, desviando brutalmente a mira. Bang!
A bala do chefe sindical estilhaçou um lustre de cristal acima deles. Dominique nem pescou. Girou nos calcanhares, ergueu a 1911 no movimento fluido e cegamente rápido, e colocou uma única bala diretamente entre os olhos do homem que Bridget havia acabado de neutralizar. O homem desabou sobre a mesa, morto na hora. A sala explodiu em gritos, mas os homens de Carlo forçaram os chefes sindicais restantes boca abaixo no chão, pressionando os canos dos fuzis nas costas dos ternos caros. Dominique voltou devagar a atenção para Vincent, que agora tremia com tanta violência que parecia estar tendo uma convulsão. Dominique olhou para Bridget. Ela respirava com dificuldade, segurando o ombro machucado onde havia batido contra o carrinho, mas estava de pé, ereta. Não estava recuando. Era uma guerreira de avental cinza. Uma expressão de devoção profunda e aterrorizante inundou o rosto de Dominique. Ele voltou os olhos para o primo. Tá vendo essa mulher, Vincent? Sussurrou Dominique, apontando o cano da arma na direção de Bridget. Você a tratou como lixo. A tratou como se fosse invisível. Deixou ela empurrar o carrinho bem na frente do seu rosto enquanto planejava o meu assassinato? Porque você era arrogante demais para olhar para uma mulher que não se encaixava no seu mundo patético e superficial. Vincent olhou para Bridget, uma confusão genuína e terror se misturando nos olhos alagados. A faxineira. Dom, por favor, não entendo. Eu sei que você não entende, disse Dominique friamente. Ela é quem descobriu tudo. Ela é quem trouxe a cura até o meu quarto. Ela é quem entrou no seu escritório esta noite e roubou o telefone bem debaixo do seu nariz enquanto você a chamava de porca. A mandíbula de Vincent caiu. A compreensão de que todo o seu império, o vasto e infalível plano de assassinato, havia sido completamente desmantelado pela faxineira gorda de quem ele havia zombado horas antes destroçou o que restava da sanidade dele. Ele soltou uma risada histérica e quebrada. Ela me salvou a vida, disse Dominique, amartilhando o percutor da 1911. O que significa que tudo que eu possuo pertence a ela. E você não é do agrado dela. Dom não. Espera, Bang. O disparo ecoou absoluto e final. Vincent Romano desabou sobre o intrincado tapete persa, o sangue se misturando com o uísque derramado. O traidor estava morto. O rei havia voltado. Dominique baixou a arma. Não olhou para o corpo. Não olhou para os chefes sindicais se arrastando pelo chão. Passou direto pelos capangas leais, pisando em vidros estilhaçados e sangue, até chegar a Bridget. Ela o olhou com o peito se agitando. Sem uma palavra, Dominique Costello, o homem mais temido de Nova York, deixou a arma cair no chão. Envolveu os braços enormes ao redor da cintura grossa dela e a apertou contra o peito, enterrando o rosto no cabelo crespo. Você é brilhante, murmurou ele ferozmente no pescoço dela, sem se importar nem um pouco com a plateia de homens fortemente armados que os observava. Você é absoluta e assustadoramente brilhante. 6 meses depois, o sindicato Costello era mais forte, mais paranoico e mais mortífero do que nunca. Mas o verdadeiro choque para a elite de Nova York não foi a ressurreição milagrosa de Dominique Costello. Foi a mulher sentada ao lado dele num reservado privado e fortemente custodiado no Le Bernardin. Bridget usava um vestido de seda verde esmeralda sob medida da Bergdorf Goodman. Abraçava magnificamente a cintura grossa e as curvas generosas com diamantes cintilando na garganta. A faxineira sobrecarregada e invisível estava morta. No lugar dela se sentava uma mulher que entendia exatamente quanto poder exercia. Do outro lado da mesa, Dominique estava impecável num smoking preto perfeito. A saúde havia se recuperado completamente, mas aqueles olhos cinzas, frios e calculistas que aterrorizavam a cidade ficavam completamente suaves e obcecados toda vez que pousavam nela. Você está encarando, Dom. Bridget sorriu, tomando um gole lento do bordô de safra. Estou admirando o meu império, ronronou Dominique se inclinando para a frente. Só certifica que Carlo mantém as pensões dos trabalhadores dos docas intactas, aconselhou Bridget suavemente, cortando um pedaço de linguado pochê. Li os livros contábeis que você deixou de fora. Se você mata de fome os de baixo, eles se revelam. Mantém-nos confortáveis e nunca vão olhar de perto para os seus contêineres de carga. Os lábios de Dominique se curvaram num sorriso predatório. A brilhanteza estratégica dela era a arma favorita. Vou tratar exatamente como você diz, Mia Regina. As pesadas portas de carvalho se abriram, interrompendo a intimidade tranquila. Carlo escoltou Sal, a serpente Maranzano, um capo da família Lucchese, para uma reunião de paz pré-agendada sobre uma disputa territorial em Tribeca. Sal entrou, um mafioso sórdido e envelhecido que cheirava a colônia barata.
Fez um gesto de respeito forçado a Dominique, mas os olhos se desviaram imediatamente para Bridget. Um flash de nojo flagrante e feio cruzou o rosto. Sal estava acostumado a chefes da máfia desfilando com modelos de 22 anos morrendo de fome, não com uma mulher corpulenta ocupando espaço numa mesa elegante. Não sabia que íamos jantar com o serviço hoje à noite, Dom, riu Sal com um som arrogante e debochado. Achei que era uma reunião privada. A temperatura no quarto despencou para zero absoluto. Bridget não se mexeu. Simplesmente deixou a taça de vinho na mesa, mantendo o contato visual perfeito com Sal. Dominique se levantou com uma calma aterrorizante. Caminhou devagar ao redor da mesa e parou exatamente atrás de Sal. Antes que o capo pudesse registrar o perigo, Dominique agarrou a nuca de Sal com uma força brutal e implacável. Dominique estrelou o rosto do homem diretamente contra a mesa. A porcelana se estilhaçou. Os talheres voaram. Sal gritou enquanto o nariz se partia com o estalido repugnante contra a madeira pesada. Dominique manteve o homem sangrando para baixo, se inclinando perto do ouvido. Ela está respirando o ar do seu quarto. Sussurrou Dominique, a voz vibrando com uma raiva psicótica e possessiva. Essa mulher me tirou da cova enquanto homens como você cavavam o buraco. Você vai olhar para ela como se fosse Deus, Sal. Ou eu arranco os seus olhos das órbitas e os dou de comer para os cães de rua. O território de Tribeca pertence à minha esposa agora. Suma da minha vista. Sal se levantou de um salto, agarrando o rosto destruído, e saiu correndo pela porta com Carlo logo atrás. A violência havia explodido e se dissipado em menos de um minuto. Dominique se voltou para Bridget, o peito se agitando levemente, os olhos completamente negros de adrenalina. Aproximou-se do lado dela na mesa, pegando suavemente a mão rechonchuda e pressionando um beijo reverente nos nós dos dedos. Peço desculpas pela bagunça, Bridget, murmurou ele suavemente. Bridget olhou para o sangue na mesa. Depois olhou para o homem impiedoso e aterrorizante que adorava o chão que ela pisava. Estendeu a mão. Os dedos grossos traçaram a linha afiada da mandíbula dele. Ela havia entrado no covil do leão 6 meses atrás, esperando ser despedaçada. Em vez disso, tinha se tornado a dona da fera. Tudo bem, Dom, Bridget sorriu, a voz pingando uma autoridade sombria e absoluta. Sei como limpar uma bagunça. A mulher invisível não sobreviveu apenas ao submundo. Ela o conquistou. Bridget provou que o verdadeiro poder não vem de se encaixar nos moldes superficiais da sociedade, mas da coragem de sair das sombras e reclamar o que é seu. Dominique Costello aprendeu que a arma mais letal do seu arsenal não era uma pistola, mas a rainha brilhante e extraordinária que governava o seu coração e o seu império. Se você foi cativado pela incrível jornada de Bridget, de faxineira ignorada à rainha intocável da máfia de Nova York, deixa o like. Compartilhe essa história com alguém que ama um romance sombrio cheio de vingança, lealdade e reviravoltas surpreendentes. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum outro drama emocionante inspirado na vida real. Deixa um comentário abaixo. O que você teria feito se tivesse encontrado o veneno?